Do Senhor, nós estamos agora no nosso curso preparatório de batismo, estamos na nossa quarta aula e nós vamos estar dando continuidade nesse curso tão maravilhoso, tão importante, tão gostoso para poder estar sendo realizado. Você chegou agora ao quarto estudo e com certeza você já aprendeu muita coisa sobre o batismo. Começamos falando sobre o significado da palavra batismo, as formas de batismo, sobre realmente a importância do batismo, o significado do batismo e o mais importante, qual o requisito ou quais os requisitos importantes para que a pessoa possa estar se batizando. Então, nós paramos no nosso estudo de número 3 falando sobre o batismo de crianças. Então, para começar, nós temos que entender o seguinte, que existem duas linhas de pensamento teológico com relação ao batismo. As igrejas evangélicas, praticamente na sua totalidade, praticamente 99,9999, quase 100% das igrejas evangélicas e cristãs, elas batizam somente pessoas com determinada idade, como nós vamos ver hoje no estudo, principalmente a pessoa que é uma adolescente com 12 anos completo. Então nós vamos entender o porquê da data da idade de 12 anos. Então nós temos que entender que existem igrejas que elas aceitam o batismo infantil e é uma doutrina totalmente natural dessas igrejas. Para começar, a igreja católica, ela é a igreja que trabalha com o batismo de infantes, de recém-nascidos, sendo que também realiza-se o batismo por aspersão em pessoas de maior idade, pessoas que não foram batizadas enquanto bebês na sua infância. E também nós temos a igreja presbiteriana, que também ela segue e tem o mesmo entendimento da igreja católica com relação ao batismo. Então aqui nós não vamos entrar em detalhes teológicos da igreja católica nem da igreja presbiteriana, porque o objetivo desse estudo aqui é realmente seguir a linha majoritária. E com isso eu não quero de forma alguma ofender ninguém que pensa o contrário, porque o objetivo nosso é realmente estarmos mais perto de Deus e não ficar criando contendas de palavras, não ficar criando contendas com relação à doutrina bíblica, e sim o nosso objetivo é estar buscando ser mais parecidos com Jesus Cristo. Então vamos lá. Então, bom, nós temos que entender aqui, novamente, vou só voltar aqui, as igrejas, tem algumas igrejas aqui, vou citar apenas algumas, que realizam o batismo e aceitam o batismo de bebês, que no caso, a igreja mais antiga é a própria igreja católica, onde nós conseguimos ter relatos desde o século II de crianças, bebês sendo batizados. Nós temos a própria igreja presbiteriana e também, se não me falha a memória aqui, a igreja metodista também. Ela realiza batismo de criança. Porém, nesse estudo, nós vamos seguir a linha majoritária das igrejas protestantes, assim como as igrejas batistas e de outras denominações que realizam o batismo realmente de pessoas com idade geralmente em torno dos 12 anos. Isso também pode variar dependendo do grau de maturidade da criança, de desenvolvimento, testemunho e comportamento da criança. Então, vamos lá.
O batismo de criança. A Bíblia diz que o batismo conjuga-se com a confissão de pecados. Então nós vemos que lá em Mateus capítulo 3, versos 5 e 6, e sabemos que para alguém confessar seus pecados, é necessário que tenha capacidade de reconhecimento para então poder naturalmente arrepender-se deles. Então, através dessa passagem do Evangelho de Mateus, nós vemos que é utilizado esses versículos para poder realmente corroborar essa norma de que o batismo ele só pode ser realizado mediante realmente a consciência do arrependimento de pecado, visto que uma criança, um bebê, principalmente um bebê, até uma criança, até determinada idade, não tem realmente um amadurecimento consciente sobre o que é pecado e porquê da necessidade de estar se batizando e se arrependendo. Então, por isso a igreja evangélica no mundo todo, geralmente, a maioria das igrejas não batiza crianças recém-nascidas ou com idade inferior a 12 anos. Essa idade que convencionou-se, o que é isso? A maioria das igrejas entende que 12 anos é uma idade relativa mínima para que uma pessoa possa realmente tomar essa atitude de estar se batizando. Então, se tornou uma convenção. Idade que convencionou-se como favorável a uma atitude responsável como o batismo, pois cremos que antes disso a criança não tem maturidade suficiente para uma atitude plena e consciente. Então, nós vemos que essa idade que foi colocada de 12 anos aqui, ela pode variar de igreja para igreja e de pessoa para pessoa. Isso fica realmente a cargo da liderança e do líder daquele ministério. Então, isso é muito importante que possa ser analisado. Essa idade foi adotada, aqui está uma explicação muito interessante que você precisa entender. Essa idade foi adotada pela maioria das igrejas evangélicas, considerando-se a passagem de Lucas capítulo 2, versos 39 a 52. É muito importante que você possa ler Lucas capítulo 2, versos 39 a 52. Onde encontramos o menino Jesus com 12 anos, que está lá no verso 42, manifestando sua grande sabedoria e graça. Então, vemos que nessa passagem Jesus Cristo estava no templo e Jesus Cristo estava realmente demonstrando uma sabedoria muito grande junto aos mestres da lei. Portanto, se uma criança não tem consciência do pecado, também não tem da necessidade de arrependimento deles. É o que é visto lá no livro de Lucas, capítulo 18, verso 16. Porém, essa falta de consciência do pecado não significa que ele não exista. Isso é muito importante ser frisado. Mesmo que a criança ela não tenha consciência do pecado, isso não significa que ela não cometa pecado. Então, é por isso que tem que ter um estudo bíblico para que esses detalhes sejam realmente trabalhados com cada pessoa, com cada batizando, cada candidato ao batismo. Todos os homens foram gerados em pecado. Então nós vemos isso em Salmo capítulo 51, verso 5, Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós vemos aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo ser humano já é concebido em pecado. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E esse todos pecaram é por causa da queda de Adão e Eva. Então, todo ser humano que nasce, ele já nasce com a herança do pecado. O pecado realmente ele perpassa, ele existe em cada ser humano.
seja ele consciente disso ou não. Então, nós vemos aqui que realmente a pessoa, quando ela não tem consciência do pecado, não significa que ela não tenha pecado. E isso é muito importante ser frisado, como nós estamos vendo aqui no estudo. Então, vamos lá. Vamos caminhar. Essas passagens bíblicas revelam que todos nascemos com uma herança terrível. Exatamente. Todos nós nascemos com uma herança terrível. Que herança é essa? A separação entre Deus e a raça humana. Por isso, mesmo uma criança de colo possui o pecado herdado e, quando crescer e tomar consciência dele, deverá tomar a sua decisão por seguir a Cristo e submeter-se às águas do batismo para ser salva da condenação. Aí nós temos um verso muito importante que está lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que mensagem maravilhosa em apenas um verso. Maravilhosa. O salário do pecado é a morte. Só que Deus, ele tem o evangelho. E o que significa evangelho no original? Significa boas novas, boas notícias. Qual que é a boa notícia do evangelho? Existe realmente salvação, existe vida eterna. E essa vida eterna, ela é gratuita. Você não tem que comprar nada. É um dom gratuito de quem? Do pastor, do bispo, da igreja? Não, é de Deus. Então, essa vida eterna, nós só temos ela mediante o sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, por cada ser humano. Bom, lembrando que eu particularmente falando, eu sigo a linha arminiana. Respeito todos aqueles que seguem a linha calvinista, acompanho vários pregadores e teólogos que são calvinistas, muitos cessacionistas, porém eu sou de linha arminiana. Então, por isso, eu quero deixar bem claro aqui a minha posição com relação à forma de interpretação bíblica, para que você não possa ficar frustrado. Mas isso que eu falei agora, a minha linha teológica, ela é irrelevante com relação à soberania de Deus. Porque tudo se resume, seja qualquer linha teológica, arminiana, seja wesleyana, calvinista, não importa. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é que tudo é pela graça e por causa da graça de Deus. Se o calvinista existe, é por causa da graça de Deus. Se o arminiano existe, é por causa da graça de Deus. Se aquela pessoa que não entende nada disso, mas fala que é de Jesus, não importa. Nós todos somos salvos pela graça do Senhor. Amém? Vamos continuar então. Vamos para o tópico 12. Pode-se batizar pessoas cujo cônjuge não concorde com a sua fé, ou quando não estão devidamente casados? Então aqui nós vamos abordar um assunto bem complexo, porém é um assunto necessário, pertinente à questão do batismo. As Escrituras revelam que a salvação ela é o que? Individual. Ou seja, ninguém comparecerá ante o trono de Deus acompanhado. Tampouco terá padrinhos, mas falará por si mesmo. Aprendemos na Bíblia que tanto o nosso chamado quanto a nossa vocação e eleição e capacitação e arrebatamento serão o que? Individuais. Impedir que alguém se batize porque sua esposa ou marido não concorda com sua fé ou porque não são devidamente casados é contrariar diversos preceitos bíblicos. Entretanto, a igreja, após o batismo,
daquele ou daquela que se converteu legitimamente, se empenhará para que sua vida familiar e conjugal se normalize e se regularize, ao menos diante da lei dos homens. Para tanto, lhes deverá oferecer a igreja, deverá oferecer auxílio pastoral, instrutivo e até financeiro, de acordo com os recursos da congregação e as particularidades de cada caso. Então aqui vamos por partes, porque é um assunto muito delicado, muito importante, muito sério. Quando uma pessoa é casada com alguém que não concorda com a sua fé, realmente fica uma situação difícil para que a pessoa possa ser batizada ou não. Então aqui nós temos que entender que o fato, por exemplo, o marido não concorda, não acredita na fé que a pessoa tem em Jesus Cristo. A mulher participa da igreja, mas o marido não vai, não aceita, mas também não proíbe a mulher ir, ou vice-versa. Ou o homem vai na igreja e a mulher vai em outra igreja, outra denominação. Isso não é motivo para que a pessoa possa estar deixando de ser batizada. Isso não pode ser um impedimento, desde que, como nós estamos vendo aqui, desde que a pessoa ela realmente se converteu, vou até frisar aqui, desde que ela se converteu de forma legítima. Se a conversão dessa pessoa realmente demonstra um fruto, uma transformação, e toda pessoa que participa e que realmente está se preparando para o batismo, automaticamente, se ela se converteu, se ela realmente tem o Espírito Santo na vida dela, o comportamento dela, a vestimenta dela, os hábitos, até o modo de falar dessa pessoa, automaticamente será mudado gradativamente pelo Espírito Santo de Deus. Em muitos casos, acontece uma transformação muito grande, muito rápida, onde onde muitas pessoas conseguem se libertar de vários vícios e de usos e costumes que são negativos. Porém, existem pessoas que conseguem se libertar mediante a graça de Deus, mediante o Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar isso aqui bem claro, não é por força nossa. Conseguem realmente serem libertados de vários vícios, mesmo ainda tendo algumas pendências. Então, no caso de pessoas que são casados, ou pessoas que ainda não estão casadas devidamente no cartório, elas podem, a pessoa pode, no caso o homem pode estar se batizando, se ele realmente se arrependeu, e a mulher também pode se batizar se ela realmente se arrependeu. Só que aí tem um detalhe muito importante. Essa pessoa precisa receber o auxílio pastoral daquela igreja. Isso aqui vai ser uma coisa referente e particular de cada ministério, de cada pastor, de cada liderança. Por quê? Porque cada pastor vai prestar contas a Deus da sua administração, do seu ensinamento. Então, a pessoa que ainda não está devidamente casada, mas ela aceitou a Jesus Cristo, como é comum a gente falar, ela realmente se arrependeu, mas o marido dela ou a esposa da pessoa não aceita a fé ou é de uma fé diferente, a pessoa ela não pode ser impedida de se batizar. Porém, depois é necessário, é obrigatório que a igreja possa estar auxiliando espiritualmente. Aí entra a questão realmente do discipulado, do pastoreado, para poder ter realmente instrução, e a igreja tem que realmente ajudar até mesmo financeiramente para que a pessoa possa realmente estar casando. A igreja não vai ter que pagar festa de casamento, bolo e todas essas coisas, não. Mas a igreja vai estar realmente pagando para que as pessoas que realmente
tem alguma dificuldade financeira e aquelas pessoas que realmente colocam obstáculo por causa do dinheiro. A igreja realmente tem a função de estar auxiliando os seus membros que realmente, que devidamente, legitimamente se converteram. Então, cada caso será avaliado. Beleza? Então, isso é muito importante que possa ser colocado. Se o marido da mulher não concorda com a fé dela, mas ele não proíbe que ela vá na igreja, etc e tal, ela não está impedida de se batizar. E vice-versa, se realmente o homem ele se converteu, é casado, né? É casado, mas a esposa não concorda é de outra fé, ou não concorda com aquela fé, mas não proíbe o marido de estar ali, não está vivendo em atrito, então não há realmente impedimento com relação a isso. Então, esses são os pontos que nós tratamos aqui do caso de pessoas que são casadas, porém o cônjuge não concorda com a sua fé, ou é de fé diferente, ou é de denominação diferente. Isso aqui é uma coisa tão ampla, meu irmão e minha irmã. Talvez você está passando por isso. Tem pessoas que são de uma denominação evangélica, e quando uma pessoa ela se converte em outra denominação, acaba trazendo uma grande confusão, porque a sua denominação considera aquela igreja seita, e aquela igreja não considera a igreja, por exemplo, a igreja da outra pessoa como seita, mas a igreja da pessoa, no caso, vamos colocar, o marido se converteu na igreja, a esposa é de outra denominação. Aí a igreja da mulher condena a igreja do marido, falando que aquilo ali não é igreja verdadeira, que é seita, é igreja aposta. Então, isso tudo tem que ser avaliado caso a caso. Porém, o ponto principal é: há verdadeiro arrependimento? Há realmente uma conversão? A pessoa mudou realmente de vida, de comportamento, de entendimento? Está tendo ensinamento? Então, esse é o objetivo do nosso estudo aqui. Beleza? E a igreja, ela é realmente obrigada, no bom sentido da palavra, a dar instrução pastoral e também ajudar no pagamento dos documentos para que o seu membro, aquele casal que está vivendo junto, possa realmente estar se casando no cartório. Mesmo que a pessoa, mesmo que o casal, mesmo que um dos cônjuges não queira participar e ser membro da igreja, a igreja precisa auxiliar até mesmo financeiramente quando essa família não tem condições realmente mínimas de estar arcando com as despesas. Lembrando também que isso também tem que ser feito através da assistência social, porque quando uma pessoa não tem condições financeiras de estar tirando segunda via de documento ou realizando algum tipo de procedimento em algum órgão público, existe realmente um auxílio dentro da assistência social que é voltado justamente para pessoas que estão passando por alguma condição de privação financeira. Então, isso tem que ser observado também. Então, vamos lá, vamos continuar. Pode-se batizar alguém que ainda possua algum vício? Agora nós vamos realmente tocar num ponto bem forte. Muitos vão dizer que sim, muitos vão dizer que não, outros vão dizer que depende. Então vamos ver o que o texto vai nos trazer. Bom, aqui temos uma questão para a qual cada igreja possui seus próprios métodos para tratamento. Portanto, é importante que o candidato se informe ou seja informado sobre como sua igreja trata o assunto. Contudo, podemos mencionar que algumas igrejas não batizam sem que a vida do batizando comprove uma conversão total e uma completa mudança de hábitos na sua vida, como é desejável a todo crente. Outras, porém, entendem que, apesar de o chamado de Deus ser decisivo na vida do novo convertido, ele poderá precisar de apoio e acompanhamento da igreja para abandonar seus vícios, pois existem muitos casos de dependência natural severa que certas pessoas desenvolvem em seus corpos,
o que inclusive já é uma constatação médica. Vício é patológico, é uma doença. Isso aqui é muito importante, não confundir isso aqui tudo com demônio. Nossa posição, em particular, é que não se pode impedir ninguém de descer as águas do batismo quando o deseja sinceramente. Atos capítulo 8, verso 36 e 37. Mas o candidato deve concordar e se submeter aos preceitos bíblicos, pois o seu batismo será uma grande ferramenta no fortalecimento de suas convicções na carreira da fé, especialmente quando possui alguma necessidade mais grave. Entretanto, a maioria das igrejas não concorda que após o batismo, o novo crente que ainda possua vícios discriminados pela sociedade tenha acesso à Santa Ceia do Senhor, receando fazê-lo pensar que o batismo o levará à plenitude da obra divina em sua vida, e assim expô-lo a algum constrangimento frente a algum preconceito e então a sua fé vir a desfalecer. Mas todos sabemos que a cura e o livramento dos vícios tem sido uma marca constante na vida das pessoas que se convertem verdadeiramente ao Senhor, em todos os lugares e nas mais variadas denominações evangélicas. Portanto, neste contexto, a igreja local deverá amparar o seu novo membro com amor, instrução, acompanhamento, oração e também ajudá-lo no tratamento do seu vício quando houver uma dependência grave, até que liberto possa cear normalmente com os seus irmãos e sem medo de ter prejudicado a santidade e a reverência naturais dessa cerimônia. Então nós vemos aqui que a partir de Atos capítulo 8, verso 36 e 37, o argumento aqui do autor desse estudo é um argumento da seguinte maneira. A posição que ele coloca é a seguinte: se uma pessoa ela deseja ser batizada sinceramente, não pode ser negado o batismo para essa pessoa. Porém, o que acontece é que esse assunto é um assunto muito particular de cada ministério. Então, cada ministério vai estar abordando a pessoa que está querendo se batizar. Porque, como nós vimos aqui, nós estamos vendo aqui, existem muitas pessoas que elas vão precisar passar por um tratamento psicológico para poder realmente trabalhar a questão dos seus vícios. Então nós temos que entender que nem todo mundo, que não vai ser 100% das pessoas que vão se batizar, que vão deixar todos os vícios de uma vez. Isso vai acontecer de forma gradativa e também vai haver casos em que a pessoa realmente ela é viciada de forma crônica. E aí muitas igrejas não podem até aceitar a pessoa se batizar, porém não vai deixar a pessoa estar tomando a ceia. Então, esse caso aqui, esse ponto aqui é um ponto muito importante, porém é um ponto também bastante polêmico que tem que ser feito com muita sabedoria e é cada pastor, é cada ministério que tem que tomar essa decisão. Porque do que adianta? O argumento do autor da apostila é muito bom, porém eu quero colocar aqui um contra-argumento. Do que adianta uma pessoa se batizar e depois ela não poder participar da ceia e ela se perder e acontecer isso aqui, a sua fé vir a desfalecer? Então, no momento a pessoa fala, não, você pode se batizar, mas aí não explica a pessoa que para que ela possa realmente estar tomando a ceia, ela vai ter que tomar uma atitude realmente radical com relação ao seu vício. Ela precisa realmente buscar ajuda e a igreja é realmente função da igreja ajudar o seu membro em tudo. O objetivo da igreja é trabalhar realmente a demanda espiritual do ser humano. Não é obrigação do Estado realmente oferecer
realmente ajuda espiritual. Essa ajuda espiritual é só a Igreja de Cristo que pode estar oferecendo. Agora, com relação a tratamento, o Estado, ele realmente é obrigado, é responsabilidade do Estado, como está na Constituição de 88, está realmente trazendo para todos os cidadãos atendimento médico gratuito e de qualidade universal. Então isso tem que ser muito bem observado. O cristão não pode ser uma pessoa bitolada e esquecer que a gente vive num país que tem lei. E cada país tem a sua Constituição, além da Bíblia. Então nós temos que entender isso, não podemos ser bitolados e achar que toda nação ela segue exclusivamente a Bíblia. Nós temos que entender esses detalhes aí. Bom, então é muito importante que haja realmente um cuidado com essa situação, porque uma pessoa se batiza e depois a pessoa fica impossibilitada de participar da ceia, então vai ficar realmente uma situação da mesma forma complexa. Porém, no meu entendimento, a situação da pessoa pode estar se agravando, porque uma vez que ela se batiza, ela vai entender que ela pode estar participando da ceia. E o entendimento da ceia, como nós vamos ver aqui, não é que você se batizou, você pode participar da ceia agora pelo resto da vida. Não é assim que funciona. Então, nós temos que realmente tomar todos os cuidados com relação à questão do batismo. Então, vamos lá. Vamos para a parte que fala sobre a Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Muitas igrejas utilizam a expressão, o título, até mesmo na Bíblia, em várias Bíblias vem a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. O importante é saber que o Senhor, ele é santo. E ponto final. A ceia, a mesa do Senhor. O batismo é tido como a primeira das duas grandes ordenanças da palavra de Deus para a igreja. A segunda é a Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Enquanto a primeira estabelece, a segunda preserva e renova o cristão na comunhão com Cristo e com sua igreja. Qualquer pessoa que tenha tido uma experiência legítima com Deus, tenha se arrependido, confessado seus pecados, convertido seus caminhos para uma nova vida e passado pelas águas do batismo, preenche todos os requisitos indispensáveis para que participe da Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Pois através do batismo, o pecador entra na comunhão da igreja. E pela Santa Ceia ou Ceia do Senhor, ele renova e amadurece esta comunhão toda vez que participa dela. Todos esses passos são importantes, vista a grande responsabilidade que repousa sobre aquele que participa da mesa do Senhor. Vamos lá ler 1 Coríntios 11, 29, que diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Note que a mesa do Senhor não salva, mas participar dela indignamente condena. Isso aqui é muito importante e eu vou repetir. Note que a mesa do Senhor não salva, mas participar dela indignamente condena. Então nós temos que entender que a mesa, o pão ali, o pão com suco de uva, aquilo ali não salva. Porém, quando você vai participar da ceia de forma indigna, de qualquer maneira, sem discernir, isso sim traz condenação para a sua vida. Então vamos lá. Discernir aqui significa compreender. Então discernir, quando você ouvir a palavra, eu não consegui discernir, eu quero ter discernimento. Então, discernimento é uma palavra cognata de compreender. Então, discernir aqui significa compreender, diferenciar o certo do errado ao tratar a honra do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele é representado pela igreja.
pois foi a ela que ele repartiu os seus dons. É o que nós vemos lá no capítulo 4 de Efésios. Entretanto, não se tenha por isso razões para não se tomar a ceia do Senhor por qualquer motivo. O texto bíblico ensina: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, uma vez que a pessoa ela confessa os seus pecados, ela tem um verdadeiro arrependimento, ela pode estar tomando a ceia. A pessoa que não pode participar da ceia é a pessoa que não compreende nada do que está sendo feito ali. Ela não sabe o simbolismo do pão, ela não sabe do simbolismo do sangue, ela não sabe do simbolismo do batismo. Então, se uma pessoa participa da ceia e não compreende isso, das duas, uma. Ou essa pessoa tem algum distúrbio de aprendizagem, ou realmente essa pessoa não aprendeu nada corretamente com o seu líder, com o seu discipulador. Então isso é muito importante. E pode acontecer também uma terceira opção, é a pessoa realmente cumprir apenas um protocolo para poder realmente participar da celebração da ceia, e simplesmente ela cumpriu um ritual, mas não teve arrependimento. Ela cumpriu ali o ritual, respondeu as perguntas, ela está se demonstrando realmente, entre aspas, arrependida, mas ela está fazendo isso apenas para poder realmente participar da ceia. E de nada adianta isso, porque tomar um suco de uva, comer um pedaço de pão, não é isso que traz a salvação. A salvação, ela não aconteceu por causa de um pedaço de pão, por causa de um copinho de suco de uva. A salvação foi realizada na cruz do Calvário. O pão e o suco de uva é realmente uma cerimônia, é um cerimonial de fé, é um reconhecimento de gratidão pela morte e ressurreição. É o nosso entendimento que Jesus Cristo morreu, mas que Ele também ressuscitou e que Ele vai retornar para poder buscar uma igreja universal, lavada e remida no sangue do Cordeiro e no sangue dele. Beleza? Então agora nós vamos estar finalizando nosso estudo aqui, para que a gente possa realmente estar terminando esse estudo 4. Os pecados, nós vemos em 1 João capítulo 1:9 o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quem que é fiel e justo para nos perdoar os pecados? É Deus. E quem vai nos purificar de toda injustiça? É Deus. Só que para isso nós temos que ter o quê? Nós temos que confessar os nossos pecados. Então, nós temos que discernir, nós temos que compreender se nós estamos realmente arrependidos ou não no ato da cerimônia da ceia. Bom, agora nós vamos estar partindo para a pessoa que ela já fez o estudo e ela já se batizou. E uma vez feito o estudo, uma vez o verdadeiro arrependimento, a pessoa passa pela prova, passa pela avaliação, porque você tem que saber o mínimo para poder realmente estar se batizando. Você não pode se batizar sem saber responder o motivo, a razão do seu batismo, a razão daquele ritual. Por isso o estudo bíblico. Então, aqui nós vemos que a pessoa, no caso você que está fazendo esse estudo aqui comigo, aqui provavelmente você já está batizado. Se você ainda não se batizou, procure realmente se arrepender, procure uma igreja onde você possa estar congregando, uma igreja próxima da Bíblia, tá? Não procure igreja inclusiva, procure uma igreja realmente que é uma igreja que prega o arrependimento, que prega realmente a porta estreita. Aqui nós vamos estar falando para você que já se batizou. Se
Se o amado ou a amada irmã teve o inigualável privilégio de conhecer Jesus, experimentando o seu poder em sua vida, só resta agora atender à exortação do apóstolo. Então nós vemos aqui, ó. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Atos capítulo 22, verso 16. Você que chegou até aqui, nesse momento do estudo, o que falta para você agora é realmente se levantar para poder tomar a atitude de estar se batizando. Então nós vemos que no livro de Atos, capítulo 22, verso 16, você que passou por todo esse estudo, desde o primeiro estudo bíblico, você agora já tem a oportunidade de tomar essa atitude, visto que você já passou por todos os processos anteriores. E o Senhor nas pessoas do Pai e do Filho e do Espírito Santo, juntamente com a noiva, que é a igreja, lhe dão as boas-vindas à família de Deus. Então agora, uma vez você tendo sido batizado, você agora é membro da Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Universal, mas você também é membro de uma igreja local. Então agora você precisa ter um entendimento muito importante sobre a sua nova vida, sobre o seu novo modo de viver. Como estudamos aqui, batizando-se e ceando, você entra definitiva e legitimamente na comunhão da igreja e a partir de então se torna beneficiário e beneficiado responsável pela integridade, funcionamento e manutenção dela, tanto no âmbito físico como o prédio e seus pertences, como no espiritual, orando e consagrando-se em favor de seus ministros e membros. Simultaneamente, você passa a ser participante das bênçãos de Deus e se torna mais um dos muitos instrumentos dele para a conquista e a salvação dos que ainda não conhecem o caminho da verdade, entre os quais estão seus parentes e amigos. Procure informar-se com os demais irmãos ou com o ministério da sua igreja sobre as formas pelas quais você pode contribuir nessas áreas. A igreja cumpre com os seus compromissos financeiros através de ofertas e dízimos voluntários recolhidos de acordo com os métodos escolhidos por seus dirigentes e membros. Pergunte ao seu pastor ou dirigente como você poderia cumprir com o seu dever nesta área, pois nas igrejas as arrecadações servem para a aquisição de literaturas, como folhetos, revistas para a escola dominical, bíblias para evangelismo, utensílios das salas de aula e recursos para visitas em hospitais, asilos e diversos outros lugares. Peça ao seu pastor que lhe apresente as instalações e as atividades desenvolvidas pela sua igreja e busque identificar onde você poderia estar colaborando e participando. Mais uma vez, parabéns. Então aqui nós chegamos num ponto muito interessante. Nós chegamos num ponto onde você realmente já passou pelo estudo bíblico, você se arrependeu e agora você já está apto a estar se batizando. E como membro da igreja, agora você é responsável pelo prédio onde você está congregando. Você é responsável também por estar contribuindo de forma voluntária, sem obrigação, com dízimos e com ofertas. Isso é muito importante. Você agora não vai participar daquele ministério somente com a sua presença, mas você vai participar com a sua presença, você vai participar também cuidando da sua vida espiritual, orando pela liderança, pelos irmãos, você vai estar ajudando, contribuindo com as suas ofertas, segundo aquilo que você realmente propôs no seu coração, de forma generosa, sem tristeza e com fé, porque é isso que importa para Deus. Então você precisa também
procurar o pastor para poder saber qual a área que você pode estar atuando. Eu vou deixar também aqui no card um vídeo muito importante para que você possa realmente saber em qual área ou em quais áreas você pode estar realmente atuando. Você vai entender quais os talentos e habilidades que você tem e em quais áreas você pode estar realmente trabalhando, porque são várias as frentes que você tem na igreja. Igreja não é só pregar a palavra de Deus, tocar e cantar. Essas são funções principais, porém, você tem inúmeras outras funções que você pode e precisa estar trabalhando. Tá ok? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nós vamos terminar esse estudo número 4. Nós temos ainda mais um estudo para a gente poder estar realizando com as perguntas sobre o estudo bíblico para que você possa realmente testar e avaliar o seu aprendizado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo estudo, se Deus assim permitir. Amém.